Agora boa tarde, né? Posso falar boa tarde. Não sei que horário que vocês estão nos assistindo. Espero que tanto de manhã, de tarde ou de noite, mas que nos assistam. E já vou pedindo na abertura para vocês replicarem, né? Dando like, pondo o dedo no sininho e retransmitindo para os amigos, para os colegas, porque o assunto é muito importante, né? Aqui na bancada está o Dr. Eli Alves da Silva, advogado, a Marlene Monteiro, que é psicóloga de longa data, principalmente na parte clínica hospitalar, mas participa em pesquisa também. O Eli atua em todas as áreas do direito, um pouco mais na área do trabalho, e ainda tem tempo para se dedicar à representação de classe. Mas a estrela do dia é a professora Marina Ramalho Miranda, que é talvez mais importante, né, porque está em primeiro lugar aqui, é membro efetivo e docente da Sociedade Brasileira de Psicanálise de São Paulo, entidade que não precisa nenhuma apresentação, né, mas também é filiada à Congênere Internacional. Ela fez mestrado e doutorado na área de bulimia e anorexia nervosa lá na PUC. Né, assuntos importantes. E aí até enfatiza no próprio título, né, que é um olhar sobre a complexidade da relação mãe-filha. Isto é absolutamente bom de a gente saber, porque muita coisa se explica não só na bulimia, na anorexia nervosa, por esta questão muito particular de mãe e filha, ou talvez de mãe e filhos, né, não só as meninas, né? Mas com essas doenças aparecem mais as meninas. Então, é essa ênfase. E tem várias passagens aqui em várias entidades nacionais e internacionais. E eu destacaria aqui que ela é professora convidada em especialização, no curso de especialização em transtornos alimentares e obesidade do CEPSIC, né? Do lado do Hospital das Clínicas. E tem várias outras atividades, tanto entre profissionais como em representações, né? Agora, que bom, né? Bom, uma honra. Assim, ter uma gente assim tão bem focada no assunto que sempre extrapola, né? Extrapola a psicanálise, extrapola a relação mãe-filho, ou mãe-filha, e extrapola as questões dos distúrbios alimentares. E deve ter aprendido muito com isso, né? Só para dar uma... Eu falei o currículo, mas talvez a trajetória seja mais interessante. Como é que chegou até esse ponto, pensando desde a escolha da faculdade? Isso. Bom, em primeiro lugar, boa tarde a todos. Boa tarde. Eu queria agradecer muito a Marlene, né, que é colega de longa data também, como você estava falando, né? Marlene, trabalhamos juntas muitos anos, né? No curso de especialização em transtornos alimentares no HC. É um prazer, né? Uma honra estar aqui com vocês nessa oportunidade de falarmos das mentes inquietas, né? Agradecer ao Dr. Eli, Dr. Afonso e todos que estão nos ouvindo, né? Formamos um time, né? Já falando aqui do ponto de vista de uma psicanalista, né? Que parece que tem uma união assim de mentes, né? Uma união de esforços para que a gente juntos, inclusive caminhando junto com o espectador, né? Que a gente possa se aproximar mais e mais de um conhecimento, de uma, vamos dizer assim, que a gente possa entender, né? Compreender melhor as pessoas que entram em estados psicopatológicos e, no caso aqui hoje, as violências, né? Que nós vamos estar falando de violência. Marlene, quando me convidou e falou o título, o tema da nossa conversa, logo eu falei, nossa, eu vou falar de violência interna também. Interna e que externa. Justamente a minha posição como psicanalista, né, interessada nas questões que não são tão visíveis, né? E que justamente estão completamente intrincadas com a violência externa, com a questão das atrocidades, das mortes, das guerras, né? Das pandemias, né? Essas pandemias virais que nos assolam. Então, a gente já vai percebendo o pano de fundo da nossa conversa. Isso já faz parte, eu acho que da minha fala hoje aqui, sobre as questões de violência, né?
porque o nosso mundo hoje é um mundo bastante complexo para que a gente viva com uma saúde mental, com um equilíbrio mínimo, vamos dizer assim, né? Porque o exemplo que nós tivemos da pandemia da Covid-19 mostrou, né, como nós ficamos completamente rendidos de uma hora para outra, né, por um vírus extremamente perigoso, potente, dominante, né, que nos deixou rendidos, encarcerados, né, aprisionados dentro das nossas casas, né, nos afastando muitas vezes de pessoas que amamos e não podíamos estar juntos. Essas mudanças climáticas preocupantes, né? Então a gente tem um pano de fundo que realmente faz com que as pessoas tenham um esforço muito grande para ter uma vida saudável, relacionamentos saudáveis, né? E com possibilidade de dosar as pulsões, né, instintivas, as pulsões de vida, as pulsões de morte, que são justamente a base da questão que a gente vai estar tratando aqui, né? Então, respondendo a sua pergunta, doutora Afonso, eu acho que o meu percurso ele vem desde um trabalho no governo estadual, né? Logo que eu me formei, que eu fiquei uns 8, quase 10 anos, nos chamados ambulatórios de saúde mental, né? E atendia pessoas bastante vulneráveis, né? Com muitas dificuldades, inclusive de locomoção até o ambulatório para se tratar, e aprendi muito também com essa experiência junto a uma população muito carente e que, quando percebi os benefícios, né, de um trabalho onde você está usando a palavra, né, como força de expressão, né, uma palavra que possa expressar o que você está sentindo, seja um ódio, seja um amor, seja uma alegria, seja uma tristeza, né, essa descoberta fazia com que essas pessoas tomassem trem, ônibus, várias conduções até chegar 1 ou até 2 vezes por semana nos ambulatórios. Então, a gente percebe aí a força de Eros, né, como a gente fala na psicanálise, quer dizer, aquele esforço para viver, né, e o esforço para se conhecer melhor, que é a grande saída, né, para que a gente possa entrar em contato com quem realmente nós somos. Então, o meu trajeto só terminando, né? Porque não acabei não respondendo sua pergunta totalmente. Mas eu comecei assim, depois aí junto com o consultório particular, né? Logo em seguida me desenvolvi bastante no consultório e comecei também na minha vida acadêmica, né? Sempre gostei muito de universidade. Acho que a psicanálise na universidade é fundamental também, como uma legitimação, né, do nosso conhecimento. E aí fiz o mestrado, fiz o doutorado, apliquei para entrar na Sociedade Brasileira de Psicanálise de São Paulo e fui fazendo o doutorado junto com a formação teórica, né, o que foi muito rico. E essa minha pesquisa, né, nos distúrbios alimentares vem da clínica, vem de uma inquietação da clínica, porque eu recebi uma menina que era praticamente uma criança, tinha 11 anos e em grave estado já adiantado de desnutrição, né? Então, eu percebi que eu tinha que estudar muito para atender essa menina, porque a forma como ela conversava comigo era completamente diferente da maioria dos pacientes que eu atendi em clínica, né? Ou seja, tinha uma linguagem não verbal ali muito importante, uma comunicação, né, muito no sensorial, o que depois eu fui percebendo que realmente tinha a ver com a fase do desenvolvimento dela onde houve um aprisionamento. E aí a gente está chegando nas violências, né? Ela se aprisionou no que a gente chama da fase oral, né? Que são os inícios do desenvolvimento psicossocial, psicomental, aquela coisa assim que você não consegue mais caminhar rumo à vida adulta, né? Quer dizer, ela foi aprisionada num momento do desenvolvimento dela e ali ela ficou, e então a forma de comunicação não era como das outras pessoas, conversando e podendo explicar o que está sentindo ou fazer qualquer desabafo, mas era muito pelo sensorial, pelo olhar, pela postura. Ela não aceitou se sentar, ela conversou comigo em pé, né? Então a própria técnica psicanalítica precisou se estender para poder acolher esse tipo de situação psíquica, bastante primitiva, né?
E aí eu vi que realmente merecia um doutorado, né? E foi aí que eu comecei e fomos em frente. E agora eu estou iniciando um pós-doutorado, mas que eu nem pus, ainda não constou oficialmente, porque ainda não estou inscrita oficialmente, né? Mas extraoficialmente o projeto já está sendo desenvolvido nessa área Nessa também. mesma Só linha. que pegando muito o viés da bulimia e do cutting, que é o ato de se cortar, né? As meninas têm, ultimamente, tido muito esse tipo de sintoma, né? Junto com os episódios Como é que chama bulímicos. esse ato? Cutting, o termo em inglês. Automutilação, Cutting, né? A gente seria em é português, talvez. são os cortes, né? Está dentro da questão dos autoflagelos, né? E que tem a ver com um potencial violento muito grande, né? Dirigido ao corpo. A si mesmo. A si mesmo e tendo o corpo como um instrumento, né? Vamos dizer assim, o corpo como um depositário, né, de questões psíquicas que ainda não podem ser relatadas e acessadas pela paciente, né? Ela ainda está no corporal, nos inícios, vamos dizer assim, né, de um desenvolvimento simbólico que também tem a ver com essas questões violentas que a gente tem se defrontado hoje em dia, né? A questão do simbólico, do momento simbólico de um desenvolvimento mental, né? Mas interessante. vamos Mas parece assim, dar um né? espaço aqui pra gente. Tudo está no corpo, né, Marina? Tudo está no corpo. E a gente começa a falar sempre das doenças e as doenças também no corpo, né? E acho que quando Freud começou a estudar, também começou pelo corpo, né? Tudo está no corpo. E vem mudando cada vez mais um pouquinho dessas violências, né? E de mostrar um pouco dessas violências, seja ela assim, olhando, né? A gente olha, tem essas marcas, ou tem esses cortes, ou tem a anorexia do muito magro, ou tem a bulimia que fica completamente, que vomita, ou que começa a ficar extremamente mal também, e a gente percebe de cara, né? Agora vem todas as outras violências também, né? Que a gente está percebendo, né? Então, como que é isso? Podemos falar que começa tudo isso no seu desenvolvimento infantil? Olha, eu acho que a gente talvez pontuar assim qual é o estágio, né, que ficou mal elaborado e que está causando uma mente violenta, eu acho que não é o caso. Eu pensaria o seguinte: eu acho assim, partindo da sua proposta, né, de falar hoje sobre violência, a primeira pergunta que eu me fiz foi exatamente essa: o que é uma violência, né? E o que seria uma violência? Então, até eu comecei a escrever aqui, né? O que eu, Marina, sinto que seja uma violência, né? Então, eu pensei assim, né? Que a violência, ela tem, eu acho que para mim, como um núcleo, você submeter uma outra pessoa, né? Num exercício de força, de poder sobre outra pessoa, sem o consentimento dessa pessoa, né? Você está atropelando os afetos dela, né? Na violência, existe como se fosse assim um desejo, né, de submeter o outro ao seu mando, né, e ferindo completamente a dignidade da outra pessoa, né? Não tem nenhum respeito pela alteridade, pela questão que aquela pessoa pode estar tentando, né, expressar de alguma maneira e não consegue, porque a violência causa traumas, causa feridas profundas, né? Sensações depois de um vazio, de uma impotência, né? Da pessoa submetida à violência. A gente pode pensar, né, nos diversos tipos de violência, não só a violência interna, mas agora falando da violência física, da violência doméstica, das guerras, né? De todas as crueldades que a gente tem lido todos os dias e vivido isso, acho que o tempo todo, né? Eu estava até vendo as cartas que o Einstein trocou com Freud, foi em 1932, quer dizer que tinha acabado, né? A Primeira Guerra, foi no intervalo entre a Primeira e a Segunda Grande Guerra, né, mundial, e eles conversam exatamente sobre isso. A pergunta do Einstein para Freud é exatamente essa: mas o que é a violência, né? O que faz com que uma pessoa sacrifique a própria vida, né, e tire a vida do outro? O que leva um homem a fazer isso, né?
e como proteger a humanidade de uma guerra. Então eles começam a trocar ideias sobre a questão dos instintos, né? Como o Freud responde para ele assim, fala, olha, o senhor me pegou de surpresa, porque essa é uma pergunta que está sendo feita por um físico, né, por um cientista, né, como ele fala, um cientista especialista nas questões psicológicas, mas eu acho que o senhor já adiantou bastante dados sobre a questão da guerra, porque o Einstein mostra, né, também que percebe que uma violência faz parte da dimensão humana, né? Ela está na pessoa. Né? E aí o Freud vai tentando mostrar, né, como o ser humano possui moções, né, pulsões que são de agressividade, da linha destrutiva, né, e com crueldade no meio, com ódio, né, e como isso pertence ao ser humano, né? E numa linha instintual, quer dizer, se aí respondendo a tua questão, né, complementando o que você pensou, quer dizer, se não cuidarmos da nossa saúde mental, né, se não houver meios de expressar esse lado selvagem que fica em estado latente em tempos de paz, né, mas não é difícil que isso se ative, né, que esse núcleo agressivo se ative de repente e que se transforme até numa psicose coletiva. E é verdade. Então, em tempos de guerra, isso é acionado. Né? E a gente sente, né? Eu acho que todos comentam como a gente está vivendo numa sociedade muito violenta. Né? O próprio aumento do feminicídio em 2022 foi um aumento muito grande da morte de mulheres. Né? Aumentando agora também. Aumentando agora. A violência doméstica que aumentou muito no tempo da pandemia, com aquela sensação de aprisionamento, né, nas casas, né, a intensificação dos vínculos, né, e com certeza a falta de possibilidade de achar palavras para lidar com essas angústias. Né. Então tudo isso vai levando, né, a que essa pulsão de morte, que é natural do ser humano e necessária, porque ela regula a pulsão de vida. É o que o Freud chamava, né, o Eros e Thanatos. Né? Quer dizer, isso precisa estar numa aliança, né, que controle, que estabilize, vamos dizer assim, a possibilidade da vida mental. Né? Se uma delas se destaca, a gente entra nos estados de excesso emocional, né? E aí se localizam as psicopatologias, e aí a gente se encontra de novo com os transtornos alimentares, por exemplo. Né? Mas parece que teve um aumento muito grande, você falou em termos do feminicídio, mas não só, né? Acho que o aumento da violência em todos os sentidos, seja na criança, no adolescente, sabe? Em todos os lados, não só na guerra, a gente está vendo mais coisas agora, por suicídios, exemplo. como você falou. Os suicídios, também, sabe, os abusos sexuais na infância, agressividade em adolescente, querendo destruir um pouquinho o outro, machucar o outro. Os bullying, Nas escolas. Mas assim, em termos de bullying, a gente tinha quando criança também, só que não era visto desta forma como bullying ou como ofensa. O que mudou? Porque eu me lembro quando criança, nossa, tinha todos os nomes possíveis e imaginários e a gente fazia isso com as pessoas que conviviam conosco o tempo todo, né? Pode virar tripo, tampo de quer dizer, a rolha de elefante, coisa parecida. A gente ia falando, pondo apelidos e bullying de qualquer forma mesmo, mas brigava, fazia, tipo, acabou. E aquilo acabava, né? E agora? Pois é. E agora? O que mudou, aconteceu? Né, Marlene? O que mudou? Eu também acho que mudou. O que mudou? Olha, eu tenho uma hipótese. Eu tenho uma hipótese, que eu acho que o bom da nossa reunião é isso, né? Nós não temos respostas. Não, são só hipóteses. É pensante, né? Mente pensante. Exatamente, né? A mente inquieta, ela justamente ela é interessante, a inquietação, porque ela faz pensar, né? A gente vai trocando ideias, vai conversando junto, vai refletindo e vão surgindo novas descobertas. Isso que é bom, a gente levantar as hipóteses e levantar perguntas. Né? Eu acho, assim, uma coisa que eu penso muito hoje e que a gente vê nos filmes é a questão da escuta, a falta da escuta. Sabe? O filme Coringa
para mim, é assim, obra-prima que mostra, se a pessoa assistir esse filme com essa postura, Com esse olhar, né? com esse olhar, você vê no começo do filme, que inclusive o começo está sendo... Eu gosto de observar esses movimentos até da mídia, do jeito que eles apresentam para nós, espectadores. Eles pegaram bem o comecinho, que é justamente onde eu acho que está o núcleo da questão, quando o ator, vai consultar a sua psicóloga, né? Ele começa a conversar e ele sente que ela não está entendendo o que ele está falando, ela fica repetindo coisas que ela já tinha falado antes. E ele fala, puxa, você vai falar para mim de novo isso. E ele até antecipa o que ela vai falar, porque ela diz que ela não pode mais atendê-lo, né? Que eles não têm mais as condições para continuar o tratamento dele. E ele fala, mas olha, eu estou te falando, eu queria que você me ouvisse. Então tem aquele desespero no início do filme, mostrando, e aí ele começa a dar aquela gargalhada nervosa dele, ele sai rindo, né? E aí começa toda a questão da violência dele, né? Aparece no filme como um fator muito importante, né? Quer dizer, então, a escuta, né? Quando você ouve alguém, né, que está pedindo a sua presença, né? Não é nem que está pedindo uma ajuda, está pedindo presença, né? Eu acho que a falta disso faz com que a pessoa realmente sinta esse nada, né? Quer dizer, ela se depara com um vazio, ela se sente não vista, e não é só no concreto, no corpo, né? Mas é a essência dela, né? E é aí que nós psicanalistas entramos, né, Marlene? Para trabalhar com o invisível, né? Que a essência, eu lembro até do Pequeno Príncipe, lembra? E quando a raposa fala para o Pequeno Príncipe, mas olha, o essencial é invisível aos olhos. É tão lindo isso, porque é exatamente o que é o nosso ofício, né? A gente vai trabalhar com essas questões essenciais. Acontece que a pessoa violenta, essa violência de hoje, ela liquida esse essencial do outro. A falta da escuta tira isso, quer dizer, que consome a essência, né? E deixa a carcaça, né? Deixa o corpo só. E é isso que a gente está sentindo hoje, né? Então, esses bullying de antigamente, eu acho que hoje tem um outro tipo de entorno, né? Um outro jeito. A gente ouve as crianças falarem coisas bem diferentes do que nós falávamos, né? Quer dizer, é uma coisa de cancelamento, como se diz na internet. Né? E a intenção né? Cancela a criança, né? Não é só tirar o sarro porque tem olheira ou porque o cabelo é não sei de que jeito, está muito armado, tá? Não, existe essa sensação de nada mesmo, de não ser nada, né? Como eu até trouxe aqui, estava falando dos papéis, tem um depoimento que não é bem da paciente, eu que elaborei o que ela diz, né? Justamente pelas questões de sigilo. Mas ela fala assim, eu sou dona de um eu que me afasta de mim mesma. Eu não conheço esse eu não sou eu. E é esse eu que se me apresenta, né? Então, olha, é uma fala de uma menina de 13 anos. Né? Quer ver que acesso, né? Que nível de inteligência, né? Então, essas questões onde existe um descredenciamento do ser humano, né? Como essência, né? É o que eu acho que causa essa dor tão grande na criança que sofre o bullying. E uma forma de ter que explodir de alguma forma, tem que sair de algum jeito, talvez aí venha a violência, porque eles estão sendo proibidos de colocar aquilo que eles sentem, aquilo que eles desejam, ou aquilo que sabe que realmente está acontecendo na vida deles. Tudo praticamente está restrito, né? Ao tempo, às coisas que estão no dia a dia, e eles vão contendo aquilo, na minha opinião, vão segurando, não consegue ninguém escutá-lo, que de alguma forma tem que sair. Sim. Tem que sair. Exatamente, para algum lugar vai. Para algum lugar vai. Ou é pro corpo, na forma de chamar atenção, ou engordando, ou emagrecendo, ou sei lá, ou bebendo, ou se drogando, de alguma forma ou agredindo, ou... Doutora Marina. Pois não, doutor Eli. Evidentemente que, ouvindo a senhora falar, e nessa explanação aí, até me inibe em interrompê-la. Tá? Fique completamente à vontade. Mas, na realidade, é o seguinte, essa questão da agressão, como dizia Thomas Hobbes, historiador inglês,
é que o homem é o lobo do próprio homem. Né? E isso, se a senhora me permite, e os meus colegas aqui de bancada, isso realmente me traz a lembrança e, evidentemente, um sentimento pelo qual eu passei, tá? Isso em função da perda de um filho com 29 anos através do suicídio, tá? E aí, evidentemente, para também não deixar a coisa assim muito no ar, eu era filho do meu primeiro casamento, eu me separei, ele tinha 6 meses de idade. E depois de 3 anos, eu conheci minha atual esposa. Então, ela acompanhou todo o desenvolvimento dele, etc. A partir dos 12 anos, 13 anos, ele começou a apresentar um processo de depressão. E aí, com tudo que foi possível ser feito, etc. E ele, um garoto muito inteligente, de boa índole, e tanto é que fez história na PUC, fez filosofia na USP, fez direito no Mackenzie e seguiu direito. E nos últimos 1 ano e meio de vida dele, ele foi trabalhar comigo no escritório, como advogado. E ele teve também, durante esse período todo, um período no Canadá, onde ele queria aperfeiçoar o francês dele. Então era um garoto que realmente tinha assim todas as características de inteligente e, obviamente, aí qual a razão de ter levado ou chegado a essa questão da depressão e depois chegar a esse fato aí extremo do suicídio, que foi através do enforcamento. E aí me faz lembrar, por causa dessas questões que foi colocado da autolesão, né? Ele chegou em algum momento a praticar isso, né? E 2 tentativas que ele fez de suicídio, né? Uma delas, inclusive, levou a uma internação, né? E então, quer dizer, com todo o aparato colocado dentro das condições que eram possíveis, né? Eu fico imaginando, por um lado, eu diria que eu me senti, se pode falar em termos de confortável, tá? O fato de eu ter levado a trabalhar comigo, tá? Então isso me deu um certo conforto, ou seja, eu em momento algum o abandonei dentro daquele processo que era possível, tá? Eu estou colocando isso porque tratar do suicídio sempre foi um tabu para a sociedade. Sim, tá? Porque verdade. falar no suicídio era estimular, de repente, alguém que já tinha uma índole voltada para isso, tá? E que eu, particularmente, desde quando aconteceu isso, eu achei que não, que deveria ser dito para que realmente as pessoas que tivessem à volta pudessem saber que isso era possível acontecer. Exatamente. E, de repente, está do lado. E você não tem elementos, tanto é verdade que quando aconteceu isto, numa sexta-feira ele despediu de mim no final da tarde, até segunda, no sábado à noite eu recebo a notícia que ele tinha se suicidado. Então, quer dizer, é uma situação dentro deste contexto que nós estamos aqui conversando, é exatamente um fato concreto, tá? Que realmente aí leva-se a uma série de interrogações. Sim. Onde poderia ser interrompido isso? Onde poderia ter melhorado ou dar uma outra condição? Então eu pergunto, a senhora acha que a pessoa que é um suicida, ela já tem isso trazido desde a sua... como é que eu diria? Nascimento. Desde o nascimento. Desde o nascimento, ou porque aí tem uma vertente espiritual também, tá? Ou se isso realmente é em função das decepções que podem passar durante a vida e a falta de estrutura psicológica para enfrentar aquelas situações. Essa seria meu questionamento, entendeu? É difícil, hein? Resposta difícil. Mas, em primeiro lugar, eu queria agradecer a sua confiança de falar sobre isso aqui conosco, né? De sentir a vontade para a gente conversar sobre uma dor
infinita que com certeza o senhor carrega até hoje, tanto é que está tendo até essa oportunidade de poder elaborar junto com a gente, né? E eu realmente vou me esforçar para isso. Mas o que a gente sabe, tanto com respeito ao suicídio, ou dessas meninas, muitas delas falecem, né? Principalmente na anorexia, quando elas não comem e acabam entrando num estado de inanição e acabam tendo um problema cardíaco de uma hora para outra, né? O que também gera esse tipo de pergunta, né? O que será que aconteceu, né? Aonde será que houve algum desencontro, né? A gente fica procurando mesmo, né? Pontuar alguma resposta, né? Que complete esse vazio de significação que fica para os pais e para as pessoas em volta, para os profissionais. Eu imagino os profissionais do seu filho também, né? Como devem ter ficado surpresos e mesmo que estivessem achando que poderia ter esse desenlace fatal, mas mesmo assim, né? Nunca se acredita que isso realmente vai acontecer, né? Você sempre acha, a gente sempre se agarra na esperança, né? De uma continuidade favorável, né? Olha, o que a gente sabe na saúde mental, né? Que existem 3 principais fatores predisponentes das situações psicopatológicas ou psiquiátricas mais graves, né? Que seria o fator constitucional, o fator que seria o genético, né? O orgânico, vamos dizer assim, que a pessoa já nasce com aquela predisposição genética, né? E que pode nem ter a ver com antepassados, pode ser dela, né? Muitas vezes não tem um histórico de ideações suicidas familiares e o filho comete um suicídio, né? Então, esse fator, né, que está junto, a questão ambiental, né, que são as coisas que vão acontecendo no ambiente, né, no ambiente social, né, na realidade externa da nossa vida, né, os fatores ambientais. E os fatores que aí é bem nosso ofício, que são os intrapsíquicos. Como a criança, como todos nós, né, criança, adolescente, como o ser humano vivencia qualquer situação. Por exemplo, eu estou falando aqui, cada pessoa que está ouvindo, ela vai fazer elaborações, interpretações e vai mexer com ela num jeito completamente singular dela. Não vão ter 2 pessoas iguais na hora de comentar o nosso podcast, né? Então, essas questões intrapsíquicas é que representam a coisa mais preciosa que a gente tem, que é a nossa singularidade, né? A nossa especificidade, a nossa impressão digital psíquica, que é só nossa, né? Desculpe. Então, é muito difícil a gente dizer, né, o que será, aonde será que houve um gatilho maior para ele cometer esse suicídio. Mas a gente pode imaginar, pelo que o senhor contou, né, que ele realmente vinha já com uma predisposição grande dele, né, e que as coisas que vão acontecendo no ambiente nem sempre foram prejudiciais. Pode ter sido tudo muito favorável, o seu esforço, a sua boa percepção de ter a companhia dele junto ao senhor, né? Quer dizer, todo esse cuidado que com certeza a família toda teve foi feito, né? Agora, ele se cortava também. Então, dentro do nosso tema, né, tem uma pulsão de morte, que seria essa pulsão agressiva, destrutiva que todos nós temos, que devia estar muito forte, né? E que aquilo tinha 2 saídas, né? A nossa violência tem 2, ou ela migra para fora né? E você, de alguma maneira, a gente espera que possa poder elaborar para que você não seja uma pessoa cruel e que faça o mal, né? Você elabora isso, sublima, né? E vamos dizer, instrumenta essa pulsão para pô-la a serviço de um viver saudável, né? Uma transformação, né? De algo que poderia ser ruim numa coisa boa, né? Uma coisa que preste um serviço para a sua vida, né? Ou esse quantum de violência de energia, de uma energia, né? Uma pulsão que vem de lá dentro, um instinto que vai para o interior do self, né? E aí a gente recomenda as análises, terapias, o que o senhor colocou, a psiquiatria, a medicação, como uma forma de dar um equilíbrio para esse cérebro também, porque não é só o aparelho mental. Nós temos o aparelho mental e temos o cerebral, por isso que precisamos tanto dos médicos e do médico psiquiatra,
medicando sim, essas meninas precisam, todas as pessoas que entram num excesso pulsional, vamos chamar assim, ou numa falta maior, precisam, com certeza, de um olhar médico. Até porque, às vezes, tem uma questão orgânica, tem um problema metabólico que está causando grande parte disto que parecia um sintoma psíquico, né? Então, é de muita prudência ter sempre um olhar médico nas equipes multidisciplinares de atendimento a pessoas tão graves como o seu filho, que com certeza teve. Mas veja bem, ele era o que a gente chama de uma criança, de um jovem, que faz o chamado acting out, né, que é outro termo em inglês, mas é muito bom, porque é atuar fora, acting, atuando fora, né? Quer dizer, ele age, ele pratica o ato, né? Por exemplo, as meninas com anorexia, elas já têm mais dificuldade de atuar. Elas entram, né, brecam a comida, fecham a boca, fecham a mente para qualquer interferência, nada de invasão, né, e ficam ali dentro desse mundo hermético. Já na bulimia, que é a contraparte da anorexia, andam juntas também, existe um ato. Elas comem muito e elas vão e elas vomitam. E colocam coisa na garganta, se não consegue vomitar, para expelir aquela comida que fica como um representante de uma emoção inominável, horrorosa, perseguidora que ela tem que pôr para fora. E vem os cortes. Se o seu filho já se cortava, quer dizer que você percebe claramente, né, essa agressividade voltada contra ele, mas que nem sempre tem essa conotação agressiva para ele. Olha que ironia, né? Entendi. O corte é como se fosse até uma busca de sentir quem ele é. Muitas pessoas que se cortam, principalmente os adolescentes, falam isso. Eu não me corto porque eu quero morrer. Né? E que difícil quando alguém escuta assim. É o tal problema da escuta, né? Não, eu me corto para sentir que eu existo. Na hora da dor, eu vejo que eu existo, isso me faz bem. E dizem os psiquiatras que tem até uma secreção maior de dopamina, dos hormônios do prazer, e a pessoa tem mesmo um prazer imenso e um alívio daquela angústia que estava martirizando a pessoa. Então, ele estava procurando um alívio, provavelmente. É a minha hipótese. Né? Entendi. Sabe? Entendi. A gente costuma dizer, principalmente quando é jovem, né, que a pessoa muitas vezes não quer se matar, não quer pôr fim à própria vida. Quer matar aquela emoção persecutória, tirânica, que está deixando ele em completa desarmonia, num desespero. Isso que ele quer matar. Isso que talvez ele quisesse esganar, né? Apertar dentro dele, como cortar, sabe? Esse aperto para aquilo ir embora. Pode ser isso, né, doutor? Entendi. Tá? Então, todos esses esforços, que bom que foram feitos, né? Mas muitas vezes não impedem. Muitas vezes os psiquiatras ficam muito tristes, porque as medicações também não foram capazes de impedir. Muda a medicação, os psiquiatras fazem, né? Hoje tem uma medicação excelente, né? Para depressão, eles fazem, inclusive, aquelas misturas químicas, né? Para quando um remédio não se mostra eficiente. E muitas vezes os esforços são em vão e existe mesmo essa pulsão que vem e que faz essa atuação. Não, ok, eu realmente fiz questão de colocar isso. Não, eu acho que tem muita coerência em tudo sentido. Isso. Faz. Mesmo porque isso aconteceu, ele tinha 29 anos. Isso faz 7 anos atrás. Sim. Né? E eu fiz questão de levantar essa questão dentro do tema que a senhora está colocando, exatamente no sentido de poder trazer para os nossos telespectadores a oportunidade de refletir também a respeito disso, né? Porque realmente... Se estiver vivendo essa situação, exatamente, com filho, com familiar, isso, não é? E essa escuta também, né? Do que demonstra o ato, né? Um corte, muitas vezes, é a única forma da pessoa que está fechada se abrir. Veja você, né? Se abrir para que a gente olhe o interior. Talvez seja essa, né? Uma vontade de que a gente sintonize com o que está dentro, e não se distraia só com o comportamento, com o corpo, com a imagem. Nós estamos num século imagético, né? Que bom alguém poder ter uma conversa que vai por outra dimensão, de dentro para fora. Mas todos esses comportamentos, tanto a anorexia, bulimia, eu falo também da obesidade, também do álcool, também tudo que faz parte da mesma panela. Da mesma panela, até o sexo masoquista, né? Que também tem que se machucar, se agredir.
Faz parte desse pensamento, né? De uma destruição, ou tentar mostrar eu existo, olha, eu aqui, eu tô aqui. Isso. Eu acho que é igual, né? Exatamente. E essa questão imagética, que eu mesma estou me fazendo lembrar, é muito importante, né, nos dias de hoje, porque eu costumo dizer que as pessoas estão trocando elas estão trocando a possibilidade de reflexão, né, por aqueles espelhos que só refletem a imagem, né, e são infindáveis espelhos, né, que ficam refletindo a imagem, o corpo, né, geralmente o que se publica é um corpo perfeito, o corpo idealizado, né, e que levanta muita frustração de quem não tem aquele. E fica grande parte do dia, né, vendo essas imagens e entrando em estados de muita frustração, especialmente os pré-púberes e púberes, que não têm ainda a nossa possibilidade, né, intelectual de entender isso e se refugiar das más influências, né, dessas questões de muita valorização da imagem, né. Agora, eu, por outro lado, eu queria dizer aqui que eu acho que isso está mudando, né? Tanto eu como acho que a maioria das colegas faz esse depoimento que o número de pessoas que têm nos procurado e os serviços de saúde mental, o CAPES, tem aumentado. As pessoas estão procurando, sim, muita análise, muita terapia, muitos trabalhos, né? Que, inclusive, citou o espiritual, as religiões, estão procurando meios, né, de meios que favoreçam o autoconhecimento, né, os livros de autoajuda, seja lá o que for, né, mas como é importante, e aí falando da psicanálise, que é onde eu estou, né, como é importante o uso da palavra, né, eu acho que é isso que até eu gostaria de falar para quem estiver ouvindo, né, nunca economizar palavras, né, especialmente naquelas situações de muita angústia, nas situações que você sente que não tem mais saída, né? Nas situações em que você está jogando a toalha, que você está sem energia, né? Que você não quer mais nada, sabe? Muito importante parar tudo para poder falar sobre isso, né? Não só com o analista, né? Mas nas casas. Eu acho que isso já é prevenção do comportamento violento, sabe? É a conversa na casa. Hoje em dia é muito difícil você ter uma refeição com todos os filhos e o marido e a esposa. É muito difícil. Cada um tem um horário e a gente come muitas vezes em pé, né, Marlene? No café da manhã, principalmente, né? Difícil uma de nós se sentar e servir. É em pé, correndo, sai correndo. Então, falta muita comunicação, né, dos laços familiares, né? Isso faz prevenção de violência doméstica, sabe? Estou chateada com alguma coisa que aconteceu. Fale, sente e converse com a pessoa que te magoou, né? Eu acho que isso tem que ficar aos poucos sendo dissolvido, né? Para que não se solidifique a mágoa, né? Não ficar tão só, né? Não ficar tão só. Fica muito escondido, né? Sozinho, Isso. preso a alguma única coisa, uma televisão ou um celular, mas assim, muitas vezes fechado no seu quarto, muito só. Antigamente, eu acho, né? Se falava, brigava, tudo, mas estavam sempre juntos. Hoje não tem nem família, porque todo mundo está trabalhando, não dá tempo para ver, olha, o que está acontecendo com você. Pois é. Não dá tempo. Quem estiver em casa, né? Sentar e poder conversar. Se tiver alguém não em casa, né? Pois é, se tiver, mas eu acho que tem que fazer um esforço. Sabe? Tem famílias que marcam, né? Toda terça-feira, sim, vamos nos encontrar não sei aonde, vem na minha casa. Né? Tem que ter. Eu acho. Tem até, a palavra. Tem até uma brincadeira que se faz, que a família unida é muito importante, mas reunida é uma desgraça. Até E aí vem os conflitos, né? Aí vem os Parece, conflitos, né? Mas eu acho que vale a pena correr o risco do conflito e estar reunido, porque é exatamente nesses momentos que as coisas realmente têm mais fortalecimento, esses elos, né? Inclusive, para se afastar. Inclusive, para aplicar o que a gente fala, né? Que eu acho muito bonito, que você, por favor, me ame quando eu menos merecer. Exatamente. Não é? Para que a pessoa que foi agredida, vamos pôr, num caso assim de um conflito, ela possa perdoar também. Né? E a capacidade do perdão hoje em dia, acho que sempre, né? Sim. É alguma coisa geralmente quem a gente ama, né? Oi?
A gente agride geralmente quem a gente ama, Pois é. porque nós sabemos que aquela pessoa que nos ama vai saber nos perdoar. Exatamente. E o Freud falava disso, que o ódio vai virando um veneno. E esse veneno, ele vai sendo destilado no outro, e o outro se intoxica com esse veneno que não é dele, né? Ou seja, tem uma invasão. Então, violência é sempre uma invasão, né? O ato violento, ele é de invasão das mais variadas ordens, né? Seja um país invadindo o território do outro, seja você não escutando alguém que está pedindo a sua presença e você breca, quer dizer, é uma invasão também, né? É uma forma de invadir, né, pela omissão, né? Não é uma invasão tão clara, mas o outro se sente completamente desvitalizado e desconsiderado. Né? E uma invasão, ao contrário, é na autoagressão, né? Exatamente, exatamente. E É uma invasão ao contrário, você falou muito bem. Né? Que aliás, olha, você pegou um aspecto delicadíssimo da questão dos transtornos alimentares. A comunicação dessas pacientes é pelo avesso. Entendeu? É o avesso da representação. Por isso que é tão difícil trabalhar analiticamente com elas. Né? Porque você tem que tem que ter estudado, o que eu falei no doutorado. Você tem sim que estudar profundamente a questão como a questão do suicídio. Sabe? Essas psicopatologias muito graves que arriscam a vida, né? O profissional precisa se doar muito, né? Para merecer atender aquela pessoa, para fazer jus, né, ao tamanho da dor e do sofrimento que está totalmente assim, está orbitando, né, em torno da pessoa. Está desorganizado, está pulverizado. É um sofrimento pulverizado. A pessoa não consegue nem, muitas vezes, quando você vê, a gente sabe, quando você está numa situação que você sofreu um impacto emocional, que você está sob um grande estresse, não dá para deitar no divã e conversar com o analista. Você tem que primeiro se unir, né? Para depois você poder falar sobre aquilo. Agora, você imagine pessoas que estão nesse estado constantemente. E é interessante na sua fala anterior que fica uma mensagem de que a profilaxia é o contato pessoal desde cedo, né? Para que esses represamentos, vamos por assim, de violência ou da pulsão de morte, ou das manifestações da pulsão de morte, não se auto alimentem e cresçam e aí leva a consequências, as doenças, os cuttings, a tentativa de suicídio, ou a violência interpessoal, que pode ser de várias ordens, não só individual, sexual, contra pessoas totalmente indefesas como crianças, né? Ou até em guerra. Isso, contra os idosos, né? Contra as pessoas vulneráveis. Isso mesmo. A senhora sabe que eu tive uma experiência de que num determinado momento, eu como conselheiro da OAB, na entrega de carteiras, ou seja, cartão profissional para novos advogados, eu fiz uma fala e eu fiz uma citação a respeito dessa questão do meu filho, né? E, ao final, teve um pai que ele, advogado, ele veio me cumprimentar, me abraçou e me disse: doutor Eli, o que o senhor me falou me ajudou muito. Passados uns 15 dias ele veio, de novo eu o encontrei no fórum e ele me disse: doutor, aquilo que eu falei para o senhor lá naquele dia, assim, que o senhor me ajudou muito, é que eu tenho um filho assim, e eu nunca entendi a situação dele. E naquele dia eu cheguei em casa, chamei-o e dei um abraço nele e falei para ele que o que ele precisasse de mim, para ele me procurar. Né? E então eu diria o seguinte, quer dizer, falar sobre essa questão, tá? Pode ter vários tipos de interpretações. Mas essa reação desse advogado e pai, para mim, foi extremamente confortável, entendeu? Independentemente da quantidade, quer dizer, foi um, né? Mas seguramente isso deve ter refletido também na cabeça de muitas outras pessoas que ouviram isso. Então, quer dizer, ter a oportunidade de estar ouvindo a senhora falar sobre isso realmente faz com que a inquietude seja mais latente ainda.
né? É verdade. Sim, a palavra, né? Ninguém inventou ainda um remédio melhor do que a palavra, né? Você conversar sobre as coisas. E conversar aí, entra a questão da psicanálise, né? Conversar com alguém que vai receber a sua fala, né? Numa escuta atenta e interessada, vai processar aquilo que você falou, né? E poder devolver esse material que entra em estado bruto e a gente espera que saia elaborado, processado, e você devolve aquilo para a pessoa, né? E a pessoa reintrojeta alguma coisa que é dela, né? Isso que é bonito da psicanálise, né? Que não somos nós dando conselhos, orientações, as tais verdades. Não, é o paciente que traz aquilo que a gente vai trabalhar e ele que está dirigindo a conversa. É o método da associação livre, né? O paciente vai falando livremente e o analista vai caminhando junto, né? Que é a origem da palavra terapia, né? Que é terapon, que quer dizer companheiro, né? Que vai junto, um escudeiro. É o Sancho Panza do Dom Quixote, né? A gente vai junto acompanhando e podendo receber aquilo que é ofertado para o analista, né? E como ele se apresenta. Quer dizer, não tem uma regra, vamos falar disso, não tem um protocolo a seguir, né? Quer dizer, é uma conversa livre. Quanto mais livre, mais rastros das questões profundas, inconscientes, o analista vai bordando, vamos dizer assim. E quando aquele sentido fica mais claro, né, existe o alívio da angústia, né, por uma tomada de posse de aspectos que são dele e que ele não estava percebendo. Quer dizer, você se apossa da sua identidade. Não é que você conhece intelectualmente alguma coisa que você não sabia, né? Não é isso. É uma tomada de posse de áreas tuas que estavam muito encapsuladas e que estavam dando sintomas, provavelmente. Por isso que você nos procurou, a gente disse para o paciente, né? Então, o trabalho da psicanálise é esse, né? Com o objetivo de tirar dessa prisão, vamos dizer assim, que muitas vezes é no corpo, né? A mente. A mente precisa ter um espaço livre para sonhar, para entrar nos campos da criatividade, né? Todas as elaborações vêm de uma criatividade, vêm de um pensamento criativo, né? E é isso que a gente procura resgatar, a dupla, né? Analista analisando num trabalho a quatro mãos, né, Marlene? Vai procurando resgatar essas áreas que ficaram sem o que a gente chama de representação simbólica, que é o que eu estava falando no início. Então, o ato violento geralmente vem de pessoas concretas. E hoje a gente vive muito com a concretude da experiência, né? Sabe? Então, você vê que a violência está correndo solta, né? Porque ela combina com essa época em que se você está... Tem uma pessoa que te ofendeu e você está brava, aí sai briga, não sei o quê, já mata o outro e pronto, resolve. Você aniquila o problema. Né? Quer dizer, a grosso modo é isso mesmo. E o Freud fala isso. A questão da violência perspassa toda a obra do Freud. Né? Ele vai vendo a questão da violência e da cultura, né? E mostrando, né, como a pessoa, quando ela... que é o que acontece nas guerras, né? Ela está sendo incomodada pelo invasor, pelo que matou a família, vai lá e mata também, né? Quer dizer, tem uma permissividade para esse instinto, né? Para esse ódio destilado aí que se transforma num veneno, ele se espalhe, que ele cresça, né? E aí vem aquilo que você estava falando dos gatilhos, né? É um péssimo exemplo para todos nós, né? As guerras, né? Porque você vê como as pessoas ali agem e é muito assim, difícil para a gente ficar toda hora lendo as notícias da guerra, lendo as atrocidades, as violências aqui da cidade, né, os assaltos, as mortes. Como é difícil os estupros, esses casos recorrentes, né, de estupro, como você falou, de feminicídio, infanticídio. Né, tudo isso está sendo assim de uma violência para a gente, né? Você não aguenta ficar vendo tanto, até por conta disso, porque mexe, né, com todo o nosso aparelho mental, que a gente procura deixar numa estabilização mínima para poder viver normalmente, né? Vamos chamar assim, né?
Então, é um estímulo muito complicado, né? O que Eu fico refletindo e imaginando o seguinte: primeiro, dessa postura ou posição do psicanalista, e aí, nas devidas proporções, eu estenderia isso para todos os profissionais da área de humanas, porque, a rigor, todos eles devem estar extremamente bem preparados do ponto de vista psicológico e fortalecidos para receberem a sobrecarga que vem diante de toda a complexidade. Na advocacia, a gente vê isso, sabe, muito, porque, na realidade, ninguém procura o profissional para poder dizer que está tudo bem. Ele vem com problemas e esses problemas têm que ser resolvidos. E assim como na medicina, ou de uma maneira geral, na área da saúde, ninguém exerce uma atividade fim, é uma atividade meio, a advocacia é da mesma forma. E, de repente, quando a gente encontra determinadas situações em que aquilo que está sendo feito, trabalhado, acaba chegando a ter uma decisão extremamente distorcida da realidade em função de uma postura mais de ideologia do que do ponto de vista jurídico, aí realmente o conflito é maior ainda do ponto de vista pessoal e profissional, principalmente para quem quer fazer um trabalho profissional correto. Então, nesse aspecto, eu não tenho dúvida que a professora Marlene, assim como a senhora, nas suas respectivas áreas de atuação, são realmente o esteio para que possa ter esse equilíbrio, para que a gente consiga absorver isso sem ter que ruminar isso internamente. Então, da forma em que vem, só que é muito relativo, sobretudo na advocacia, você não tem condições de repente, ao ouvir aquilo e eliminar. Você acaba incorporando aquilo, até para poder realmente passar para frente com aquela mesma motivação que recebeu. Exatamente. Né? Muito interessante você colocar isso, porque faz parte da nossa formação. Para sermos psicanalistas, nós temos um tripé na formação. O primeiro, e muito importante, é a análise pessoal do analista. Primeira condição para se tornar um analista. O segundo são as supervisões. Você tem um supervisor que vai ver com você o segmento daquele caso clínico. E o terceiro é o estudo, o grupo de estudo. Você vê? Mas você tocou num ponto assim que é super assim, importante, né? E que dificilmente a gente tem a oportunidade de contar, que é a análise pessoal do analista, justamente para ele poder se instrumentar, ter os recursos para lidar com o sofrimento humano, que hoje, né, estamos vivendo assim, uma exacerbação, né, de dores. Um distúrbio, de dores para todo lado, né? Digamos, um distúrbio social, um distúrbio da civilização, né? Isso, da civilização. Porque aqui ficou mais ou menos levantado que existe profilaxia, né? Sim. Mas exige uma dedicação muito inicial na vida das pessoas, né? Ou seja, a família deve ter um papel importante, ou as pessoas circunstantes no começo da vida das pessoas, né? O ambiente, né? Os três, né? O ambiente em torno dessa pessoa, né? Tem alguma determinação, e depois tem a parte que pode vir pelo lado intelectual, né? De submeter análise, por exemplo, apesar de não ser intelectual, ser emocional, mas tem um viés um pouco intelectual. Sim, didático, a gente chama de análise didática. Que é para quem é mais adulto e já esteja trabalhando no assunto há mais tempo, como paciente. Então, essas vertentes todas é que vão trazer, e parece que está muito longe do objetivo, né, de tornar o equilíbrio entre Eros e Thanatos melhor nas pessoas, e aí resolver muitas dessas questões que estão importantes na sociedade, né? Das violências interpessoais, as violências contra si mesmo e as violências de um povo contra o outro, né? Os excessos, né? As faltas. Exatamente. Sabe que temos uma teórica, né? Depois do Freud, a Melanie Klein, que
dizia assim, o trabalho dela tem um texto que até tem esse nome, sobre a saúde mental, e ela conclui que a forma de você mitigar o ódio é mitigado pelo amor, né? Então não é algo só romântico, quando a gente fala parece um romantismo, mas não, né? Quer dizer, são essas pulsões amorosas, né, que fazem com que a violência, que a gente previna, né, uma exacerbação de atos violentos, enfim, tudo que a gente conversou hoje, né? Então você vê que o amor, né? Mas o amor em excesso também tem os seus problemas, né? Não o amor. Não. Né? Tem os seus problemas. Sim, quando destaca é o equilíbrio, né? É o equilíbrio, sem dúvida. Senão vira uma paixão desenfreada. E o equilíbrio é o desafio, né? É o desafio para a nossa sociedade, o desafio para o nosso Homo sapiens, né? Que chegou até aqui com quase 8 bilhões de pessoas, e que muito poucas dessas 8 bilhões de pessoas é que têm acesso e mesmo possibilidade de ter esse entendimento sobre si, sobre as suas questões, né? É isso mesmo. Cuidar da nossa saúde mental, né? No fim, eu acho que é a grande prevenção das questões que nós conversamos. Isso mesmo. Muito obrigado. Eu que agradeço. Nós fizemos aqui uma entrevista bem pesada, né? Mas eu acho que deu para a gente pegar as mensagens não é leve, né? Não é leve. E, por favor, né? Divulguem entre seus amigos, não esqueçam de dar os sinaizinhos aí do sistema de informação para que a gente tenha os feedbacks, para a gente ter uma penetração maior, né, para as pessoas talvez pegarem algum gancho aqui com a gente e quem sabe, né? E que não tenham medo de serem inquietos, né, Marlene? Porque é a inquietação que nos move e que nos faz pesquisar, que nos faz pensar, trocar ideias, e ter reuniões como a de hoje, tão boas, que eu agradeço muito a oportunidade. Bom, nós que agradecemos, senhora. Muito obrigado. Muito obrigado. Obrigada a todos.